Vamos lá, então, colocar todo o conhecimento teórico na prática através de um caso clínico. Olha só, o paciente é um homem de 42 anos que chega para atendimento com queixa de dor lombar do lado esquerdo há 6 meses. E aí vem a primeira questão: entender quando e como esta dor começou. Começou há 6 meses. Ela começou depois de um jogo de futebol que aconteceu no inverno. Não houve lesão, não aconteceu nada. Ele simplesmente foi jogar futebol durante o inverno, uma temperatura bastante fria, e depois desse jogo ele ficou com dor, mas não teve ali nenhuma queda, nenhuma lesão no jogo. A dor é constante, como se fosse em facada. Piora com o movimento, piora quando esfria e está bem pior nos últimos dias. O atendimento foi feito numa época de frio. Então, olha só, dor constante, intensa, é um quadro agudo. Facada já leva a pensar em estase de sangue. Piora com o movimento. Piora quando esfria. Opa, tem relação com o clima. Então, eu já tenho que pensar aí em uma invasão de frio. Eu tenho frio, piora quando esfria, então eu tenho frio associado. Basta falar com o paciente sobre isso? Não, eu tenho que entender o contexto geral do paciente, porque o paciente é uma pessoa só. E ele relata sensação de frio que já vinha acontecendo antes desta dor lombar, muito cansaço, muita fadiga e também urina clara e abundante, chegando a ter que levantar 5, 6 vezes durante a noite para fazer xixi. Então, daqui já vem algumas informações também importantes relacionadas à deficiência. Pulso é tenso. Pulso tenso é característico de um frio, de um padrão de frio. A língua tem saburra branca na região mais profunda, o que indica também um padrão de frio, porque o frio vai deixar a saburra branca, necessariamente. E há a presença de veias sublinguais aqui embaixo da língua, indicando estase de sangue. Então, eu tenho até aqui uma dor relacionada a frio, com estase de sangue, e muito provavelmente um padrão de deficiência prévia, porque ele tem muita fadiga, sente muito frio e também tem uma urina clara e abundante, acordando várias vezes à noite para fazer xixi. É o que a gente tem até o momento. Outras informações. Região lombar do paciente é fria e muito sensível ao toque. Tem ali a sensação de facada e tem esta característica. Onde dói? Ponto específico da região lombar do lado esquerdo. Então, o paciente ele é capaz de dizer exatamente onde é a maior dor, mas ele fala que a dor é espalhada, o toque é espalhado, mas a facada é exatamente neste ponto aqui, marcado em verde na imagem. Qual é o canal envolvido? Olhando para o ponto que o paciente mostra, o canal envolvido é o canal da bexiga. Então, eu sei que eu tenho estase de sangue, frio no canal da bexiga e alguma condição prévia de deficiência. Vamos analisar o movimento do paciente. Então, lembrando, movimento de reverência, vaso governador envolvido, movimento de torção bexiga, movimento lateral vesícula biliar e movimento para frente, exposição à projeção do abdômen para frente, vaso penetrador. Este paciente tem uma dor muito mais relacionada ao movimento de torção, o que confirma aí a relação direta com o canal da bexiga. Então, qual foi o mecanismo? O que aconteceu? O paciente estava bem, foi lá jogar o jogo no inverno, não teve lesão e começou com essa dor que já dura 6 meses. Ele teve uma invasão de frio que causou a obstrução do canal da bexiga. Então, eu tenho ali um frio impossibilitando o livre e suave fluxo de ti na região lombar que está gerando todo este problema. Inclusive, quando esfria, dói mais. E nos últimos dias, lembrando que o caso ele aconteceu no inverno, piorou ainda mais. É condição de excesso. Eu tenho frio. Frio é uma condição de excesso. Por isso que é sensível ao toque, certo? Então, se fosse deficiência, não teria. E o que a gente está falando aqui na prática? Um quadro
pontual de excesso, um mecanismo de excesso, mas que está associado a uma deficiência prévia. Por que que de todo o corpo deste paciente o frio ficou instalado na lombar? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Será que no jogo de futebol ele ficou com a lombar à mostra? Não, ele estava usando camisa. Então, teoricamente, não, certo? Então, eu vou pensar nas possibilidades e ele fala claramente ali. Eu tenho fadiga, eu tenho a sensação de frio e já tinha antes, e essa questão da urina. Vamos entender o frio. O frio, ele tem capacidade de lentificar o fluxo de Ti, congelar o sangue. Resultado é estase de sangue. Então, rede de canais e colaterais, o frio prejudica o movimento do Ti, prejudica o movimento do sangue. E aí vem a grande questão. Para o frio penetrar e se instalar na lombar especificamente, será que tinha uma deficiência prévia? Sim. Quando a gente olha para fadiga, cansaço, quando a gente olha para a sensação de frio geral, quando a gente olha para a urina abundante, leva a uma deficiência do Qi, do Yang, do Yin. Por quê? O rim não tem capacidade, ele perde a sua função de aquecimento. Ele perde a sua função de transformar fluidos corporais. Então, ao invés de transformar e manter ali o ciclo do fluido corporal, joga tudo para baixo, vai para a bexiga. E a bexiga elimina. Como? Uma urina abundante, transparente, porque não houve transformação. E a sensação aí de fadiga e de tudo mais é por conta da própria deficiência de Ti. Frio não é uma condição de deficiência. Frio é um dos fatores patogênicos externos. Então, é uma causa externa de doença. Nós temos 6 fatores do ambiente. Nós temos o frio, o calor, a umidade, a secura, o vento e o calor de verão. Aí eu tenho que diferenciar frio por excesso de frio por deficiência. Frio por deficiência é deficiência do Yang. Mas o frio, ele é um fator patogênico, sim. Pessoas expostas ao frio podem ter penetração de frio e que podem gerar vários mecanismos patológicos. Por exemplo, resfriado, por exemplo, uma dor pontual que piora com o frio e assim por diante. Diferenciação de síndromes desse caso, então, invasão de umidade e frio, com maior potência do frio, muito mais intensa, estase de sangue, o frio congelou, bloqueou, o sangue ficou prejudicado num ponto específico, tanto que a dor é enfacada, e há previamente aí uma deficiência do Yang do Yin. Princípio de tratamento. Queixa é dor, então resolver a dor do paciente, primeiro lugar. Segundo, aquecer o frio e eliminar a umidade. Eliminar o frio e resolver a umidade. Dissolver a estase e fortalecer o yang. Aqui a gente já começa a entender tudo que nós falamos até aqui. Dor. Nós falamos sobre tratamento emergencial da dor, nós falamos sobre tratamento geral da dor. Lembra lá? Ponto X, ponto tal e assim por diante. Frio e umidade. Estamos falando de eliminação de fator patogênico. Qual é a melhor forma de aquecer o frio? Moxa. Ah, o laser vai funcionar? Vai, mas a moxa é melhor ainda. Então, soma-se técnicas na prática clínica. Isso aqui é real, isso é prática clínica. Dissolver estase, falamos sobre isso. A dor relacionada à estase de sangue, nós temos aí 2 pontos, baço 10 e bexiga 17. E para fortalecer o yang do rim, também falamos na aula sobre síndromes quais são os pontos. Como que a gente vai ter esta relação, esta escolha de pontos de acupuntura? Normalmente eu trabalho com o número de 10. 10 pontos distribuídos aí de acordo com o princípio de tratamento, num primeiro momento fortalecendo, focando mais na dor, que é a queixa principal, e conforme os atendimentos vão passando, a gente acaba fortalecendo mais lá o yang no final, porque a dor já passou, não tenho mais que resolver dor, já tirei o frio. Então, sempre do mais pontual, do mais agudo, para o mais crônico. Este é o raciocínio que a gente usa. Então, tratamento, vou separar aqui por áreas o que foi utilizado. Para dor, VG26 com bexiga 40. Dispersão, 6 joules, para resolver a região da lombar. Tirou a dor do paciente.
Pensando no canal da bexiga, foi utilizado ponto Xi, ponto fenda, ponto rio e ponto luo. Então, uma combinação para desbloquear o canal, eliminar fator patogênico de forma geral, especialmente aí a umidade e o frio, especialmente frio, nesse caso clínico. Então, bexiga 63, 60, bexiga 58 em dispersão. Professora, mas o bexiga 60, você falou que ele é analgesia. Ele é. Olha que legal, ele vai aparecer em dois momentos do nosso tratamento, em dois pontos aí do nosso princípio de tratamento. Vai funcionar para as duas coisas um único ponto de acupuntura. Isso é muito comum na prática clínica. Então, todos em dispersão. Aqui, a gente já começa a pensar no rim e no sangue. Então, eu vou usar o bexiga 23 como ponto local da localização pontual da dor do paciente, feito somente do lado esquerdo em dispersão, porque ali é o foco da dor. O baço 10 em dispersão para eliminar a estase e o bexiga 17 em harmonização para harmonizar o sangue. Então, somando informações. Tratei dor pontual, primeiro atendimento, primeiro momento ali. Tratei canal, tirei fator patogênico do canal. Qual é o canal? Da bexiga. Tratei pontualmente a localização da estase de sangue do paciente e trabalhei o sangue para dissolver e eliminar essa estase. Bexiga 23, baço 10, bexiga 17. E trabalhei o yang do rim. Como que eu trabalhei o yang do rim? Primeiro ponto mais importante, VG4. 2 Joule, fortalecer, tonificar. O nome do VG4 é Ming-Men, que é o yang do rim. R3, ponto fonte do canal do rim, E36, como ponto terra de canal terra, mar inferior de estômago, que fortalece o aquecedor médio, de onde vem o Ti, de onde vem o início da fisiologia, a raiz do Ti pós-natal, e o VC6, que é o mar de Ti, que vai ter essa característica aí de pegar o pouco de Ti que tem no corpo, pouco de Yang, e favorecer aí todo o processo fisiológico de formação, circulação do Ti e também aquecimento. O que você tem que entender aqui? O frio consome o Yang, certo? Quando a gente pega lá uma panela de água fervente e joga gelo, a temperatura cai. Então, entra-se num ciclo vicioso onde a deficiência do Yang permite a invasão de frio, o frio consome cada vez mais o Yang, e a tendência dessa dor lombar é se tornar cada vez pior. Por quê? O frio continua lá, gerando obstrução. O Yang cada vez menor, gerando uma condição do rim que vai prejudicar, vai deixar o canal mais deficiente, fazendo com que o frio se torne cada vez maior e penetre cada vez mais. Então, se esse paciente não tivesse passado por um tratamento de acupuntura, tratamento de laser acupuntura associado aí à moxa na região que foi feito também, ele estaria até hoje com uma dor não identificada, sem um diagnóstico adequado. Por quê? Não ia ter lesão, não ia ter hérnia, não ia ter nada. Mas, dentro da medicina chinesa, a gente tem um mecanismo lógico que faz todo sentido e, claro, tem relação direta com o caso. Tanto que, após o primeiro atendimento, olhando lá para os pontos de dor e resolvendo o fator patogênico no canal, a melhora foi de 80% na dor. Volta-se o foco depois para o fortalecimento e depois de 4 sessões, a dor desapareceu por completo. O paciente ficou bem, não teve mais dor, não teve mais dor nem no jogo do inverno, na chuva e tudo mais, e ficou aí 100% recuperado da sua lombalgia. Ou seja, na prática clínica, não basta olhar para tratar a dor. A gente precisa identificar mecanismos patológicos, tratar esses mecanismos, considerar que muitas vezes teremos deficiência e excesso simultaneamente, um levando ao outro, e que para a resolução completa do caso é preciso resolver todo o mecanismo. Fica por aqui esse caso clínico, dúvidas e comentários, deixa aqui embaixo que eu volto para responder e chegamos ao final. Próxima aula é a conclusão. Então, mais alguns minutinhos e finalizaremos este workshop. Eu espero que você esteja gostando.